Olá pessoal, graças a Deus aqui estamos para tratarmos desse assunto que é muito importante. Como evitar o transtorno de ansiedade. Eu não sei se você sabe, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, ou seja, que tem mais casos de transtorno de ansiedade. Veja bem, eu estou falando de transtorno de ansiedade, tá? Patologia. Pessoas com transtorno de ansiedade, elas sentem, né? É aquela questão psicossomática realmente. Ela sente mesmo no seu corpo, ela tem reações fisiológicas que muitas das vezes são incontroláveis, tá? Então estou falando aqui de como evitar para não chegar a esse ponto. Eu quero deixar claro aqui para todos vocês que eu entendo perfeitamente que uma pessoa com transtorno de ansiedade, essa pessoa precisa ou de um acompanhamento psicológico, é importante isso, tá legal? Tem que quebrar aquela coisa, aquele paradigma que muitas pessoas levantaram como uma muralha, que psicólogo é para quem tem problema mental, é para doido, muito tempo, há uns anos atrás, e alguns ainda acham isso, na verdade, não tem nada a ver, tá bom? Então, uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela precisa ou de um acompanhamento psicológico, ou então a fé. Nem sempre a pessoa consegue ter a fé suficiente ou capaz de fazer com que ela fique livre completamente da depressão, ou da ansiedade, perdão, do transtorno de ansiedade. Por que estou falando da fé? Porque é como diz o Dr. Augusto Cury, que tem o meu respeito e minha admiração, porque ele defende o seguinte: quando a fé entra, a ciência se cala. Quando a fé entra, a ciência se cala. E é fato isso. Né? Pela fé, tudo se resolve. Pela fé, tudo é possível, sem dúvida alguma. Tá legal? Mas eu deixo claro aqui que nós na Igreja Transformando Vidas, temos a consciência de que uma pessoa com transtorno de ansiedade ou depressão, que o Brasil é o 5º país do mundo em casos de depressão, a pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, tá legal? Sobretudo, buscar a Deus, estar na fé, enfim. O que eu quero tratar nessa live de hoje é dar a você alguns ensinamentos, sobretudo dentro do que o Senhor Jesus ensinou, tanto com palavras como, sobretudo, com ações que podem ajudar você a evitar de ser mais uma vítima desse transtorno que tem, infelizmente, feito parte do dia a dia de muitas pessoas. Ainda mais com a questão da pandemia, aumentou então assustadoramente o número de pessoas com casos de crise de ansiedade, transtorno de ansiedade e problema de depressão também, especialmente por causa da pandemia. E, infelizmente, muitas pessoas em breve estarão tendo esse tipo de problema. O que eu quero hoje aqui? Dar a você alguns ensinamentos, algumas ações que poderão sim ajudar você a evitar a entrar aí nesse grupo, né, que tende a aumentar a cada dia mais e mais. Ansiedade todos nós temos, tá legal? Todos nós temos. É ela que te mantém vivo também. Ela que leva você a conquistar alguma coisa. Aquela ansiedade equilibrada, normal, que todo ser humano traz consigo, tá? Todos nós temos. Tanto é que Jesus não fala assim, não tenha ansiedade. Não, Jesus diz assim, não andeis ansiosos. É a mesma coisa quando a Bíblia fala, o que é de Deus não anda no pecado. Ou seja, não vive no pecado. Quem é de Deus não quer dizer que não erra, não quer dizer que não peca. A pessoa pode errar. Uma coisa é errar, outra coisa é andar no erro. Uma coisa é eu ter a ansiedade natural de qualquer ser humano. Outra coisa é eu andar ansioso. Tá legal? Você sabe, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Um resumo grotesco aqui, colocando para vocês. Eu quero dizer que nós estamos ao vivo, tá legal? Nós estamos ao vivo. Se você considera o tema importante, faz contato aí com um amigo, um parente, um vizinho, enfim, para que essa pessoa possa estar também participando junto conosco dessa live.
Antes de nós findarmos a mesma, eu quero realizar uma prece, uma oração em favor de todos vocês. Tá legal? Por exemplo, Jesus deixou claro e ensinou que seria muito prudente nós vivermos o presente. Aí você vai dizer, mas como assim? Vivemos o presente, o agora. Vivermos esse momento. Não tentarmos viver o amanhã, porque isso vai ser ruim. Porque você não consegue mudar nada no dia de amanhã. Por mais fé que você tenha, sinceramente, o que você agora, nesse horário que nós estamos, consegue mexer no dia de amanhã? Você não consegue. Você só consegue fazer algo que pode ser feito hoje. Ah, mas eu preciso fazer isso amanhã. Tá bom, você só vai poder fazer quando? Só amanhã. É ou não é? Aí o que Jesus ensina? Olha só. Ele diz lá em Mateus capítulo 6, verso 34, assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Existem cuidados que o dia de hoje precisam que você tenha. Tem coisas que você tem que fazer ainda hoje, de repente. É na verdade, tem coisas que você pode fazer no dia de hoje. Aí Jesus está falando, então faça. O que você pode fazer hoje, faça hoje. Aí ele fala assim, basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. É viver o presente. Você quer ver que ensinamento extraordinário que Jesus deu? Mas eu preciso que você preste atenção nisso. Por favor, você tem que prestar atenção. É muito importante. Você quer ver como é que Jesus materializou esse ensinamento na sua vida? Jesus, desde o início, ele sabia o que ele iria passar por nós. Toda dor, todo sofrimento, Jesus sabia o que iria viver. Jesus sabia que iria para a cruz. Jesus sabia que seria humilhado. Jesus sabia que iria morrer a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Jesus sabia que um dia estaria na cruz sem Deus Pai, sem Deus Espírito Santo e com o pecado de todos, atraindo o pecado de todos para si. Não era pecado deles, mas se fazendo maldição por amor a nós, levando sobre si os nossos pecados para que todos nós pudéssemos, através do seu sacrifício, recebermos a remissão dos mesmos. Jesus sabia que tudo isso iria acontecer. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. A partir de que momento Jesus vira para os discípulos e diz assim, lá em Mateus 26, 38, a minha alma está profundamente angustiada até a morte? A partir de que momento Jesus começou a ter reações fisiológicas, digamos assim, de uma pessoa que num estado depressivo extremo ou numa crise de ansiedade terrível a pessoa tem em si? Só que Jesus controlou, obviamente. Controlou mesmo, mas chegou a suar sangue. Tamanha sua angústia, tamanha sua dor interna em saber o que estava ele para passar por amor a nós. Sabe a partir de que momento Jesus fez isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus começou realmente a sentir esses sintomas, essas dores, aproximadamente 10 horas antes dele se entregar 100% por nós na cruz. Aí você vai dizer, o que quer dizer isso? Jesus sofreu no momento que tinha que sofrer. Ele não sofreu por antecipação. Quantas pessoas não estão prestes, ouça o que eu quero dizer, não estou profetizando isso não, mas muitas pessoas sem saber estão prestes a tornarem-se pessoas com transtorno de ansiedade porque elas têm a mania, digamos assim, ou um vício de sofrer por antecipação. Jesus não fez isso. Jesus não começou a sofrer 3 anos antes, pensando, ai, meu Deus, como é que vai ser aquele dia fatídico, aquele dia vai ser terrível. Não, Jesus não começou a sofrer 1 ano antes, Jesus não começou a sofrer 6 meses antes ou 1 semana antes. Você está entendendo? Jesus não começou a sofrer quando ele teve aquela entrada triunfal em Jerusalém. Jesus não começou a sofrer
3 dias antes, 2 dias antes, 1 dia antes. Não. Momentos antes até dele ir para o Getsemane e começar ali o seu sofrimento, ele festejou com os discípulos a Páscoa. Festejou? Sim, festejou. A Páscoa era uma festa. E Jesus participou daquela festa com os discípulos. Foi onde ele, inclusive, estabeleceu a nova aliança, através da Santa Ceia. Foi ali que ele estabeleceu a ceia do Senhor, o que nós consideramos Santa Ceia, a cerimônia mais importante da Igreja de Jesus. Então Jesus ainda participou de uma festa com os discípulos. Por quê? Porque Jesus entendia o seguinte: espera aí, meu sofrimento não começou ainda, vai começar daqui a pouco. Então quando ele começar, eu sofro o que tiver de sofrer. Você está entendendo o que eu quero dizer? Por isso que Jesus falou: cada dia trará o seu mal. Viva o dia de hoje. A pessoa já está sofrendo por antecipação, algo nem aconteceu. E ó, só entre a gente, que não fala para ninguém não, tá? Só divulga depois a live aqui. Ouça o que eu vou dizer para você. Você sabia que a maioria dos pensamentos negativos que você tem, eles nunca vão se concretizar na sua vida? Eles não passam de pensamentos? É verdade. Pode anotar isso daí, pode escrever. A maioria dos pensamentos negativos que você traz, ou que traz não, que volta e meia vem à sua mente, pensamentos que você nem quer, que às vezes você fica ruminando eles dentro de você. Você sabia que a maioria deles não irá acontecer? Nunca vai se tornar uma realidade na sua vida, esses pensamentos negativos. Pode estar certo disso. Então nós aprendemos não apenas com o que Jesus falou. Ele não apenas disse: não andeis ansiosos, olha, cada dia trará o seu mal, viva o dia de hoje. Ele não apenas falou, mas ele mostrou como é. Então Jesus, o sofrimento que ele teve foi aproximadamente 10 horas antes dele morrer na cruz. 10 horas. Todo ali o seu sofrimento, desde o momento em que ele foi preso no Getsemane, até o momento em que ele ali na cruz entrega o seu espírito por amor a nós, dizendo: está consumado. 10 horas aproximadamente. Seu ministério durou aproximadamente 3 anos e meio. E você não vê Jesus sofrendo. Você está entendendo? Por isso que ele ensinou: viva o dia de hoje. Amanhã é outro dia. Não sofra por antecipação. Entendeu? Isso é fundamental. Isso é importante você guardar. Agora, tem uma estratégia que é muito boa também. Quando você estiver num ambiente que você sabe que ele dispara em você determinadas reações que não são muito legais, se você tiver como mudar de ambiente, às vezes até em casa mesmo, mude de ambiente, passa a fazer alguma coisa diferente da que você estava fazendo. Aí você vai dizer: o senhor está tirando isso da onde? Não apenas da ciência, não. Estou tirando isso dos ensinamentos de Jesus, das ações dele. Houve momentos em que Jesus estava num lugar onde ele percebia que a coisa estava ficando braba, o clima estava ficando pesado. Pessoas querendo lhe apedrejar e tal, o que ele fazia? Isso aqui é ele ir embora. Jesus ia embora. Pegava os discípulos: vamos para outro lugar e tal, não sei o quê. Sai desse ambiente. Esse ambiente não está legal. Está entendendo? Então isso é importante. Muito importante isso. Existem pessoas que frequentam determinados ambientes que elas sabem que aqueles ambientes ali acontecem coisas que são verdadeiros gatilhos emocionais, que disparam nela ansiedade e, em alguns casos, pessoa que tem transtorno depressivo, depressão, e ela fica mal. E ambientes que muitas das vezes ela não precisa frequentar e que ela pode às vezes até sair daquele ambiente, que ela não depende daquilo. E por que ela permanece? Às vezes você tem que parar e pensar e colocar na balança determinadas coisas. Está valendo a pena eu permanecer em determinados ambientes só por causa disso ou daquilo, ou por causa de algumas pessoas, ou porque vão dizer isso ou falar aquilo, ou porque de repente até me dá um certo retorno financeiro, mas eu preciso daquele retorno financeiro? De repente nem preciso.
porque é outra renda na família, eu posso buscar até outra coisa por um período, tal. Por favor, não estou querendo influenciar ninguém a nada, mas isso é importante você às vezes pensar, analisar. Determinadas programações às vezes disparam, são verdadeiros gatilhos emocionais também. Determinados tipos de conversa, evite. Você que de repente tem uma tendência à ansiedade, sabe o que eu estou dizendo? Você que de repente sofre com um transtorno de ansiedade, volta e meia se vê tendo crises de ansiedade, você sabe o que eu estou dizendo. Isso pode ajudar você também, você a evitar. Há pessoas, vou dar um exemplo aqui para você, só um minutinho, por favor. Vira aqui minha super caneca, né? Tá com o símbolo da igreja. Ouve aqui, há pessoas que elas já perceberam que determinadas conversas, determinadas programações, determinados tipos de vídeos que ela assiste na internet, despertam nela emoções ruins. Mas ainda assim elas insistem em assistir, ou ter aquele tipo de conversa, ou assistir aquela programação, ou frequentar determinados ambientes. Mas sabe por que elas fazem isso? Porque alguém disse para elas o seguinte: você tem que enfrentar, você tem que ser forte. Tá bom, tem que ser forte. Mas no momento está? Não, não estou. Está dando para enfrentar? Não, não está. Então o que eu tenho que fazer? Peraí, deixa eu me fortalecer. Isso está me fortalecendo? Não, não me fortalece. Esse tipo de conversa me fortalece? Não. Esse tipo de programação fortalece? Não. Esse tipo de livro? Também não. Esse tipo de vídeo na internet? Também não. Por que eu vou insistir? Só porque alguém falou, não, você tem que enfrentar isso, tem que vencer. Você vai vencer, mas não precisa de confrontar aquilo, não. Tem coisas que eu não preciso de entrar num embate, absolutamente. Eu só tenho que me desviar delas. E pronto, acabou. Você está entendendo? Tem coisas que eu só tenho que me desviar para que eu fique bem. Por quê? Porque aquilo dispara em mim um gatilho emocional que faz com que eu me sinta mal. Aí quem falou para você enfrentar não vai estar com você ali, né? Para te abraçar naquele momento, para dizer, ó, isso aí não é frescura, eu compreendo, eu te entendo, eu sei o que você está passando, estou aqui para te ajudar. Respira fundo. Essa questão de respirar não é brincadeira não, hein, pessoal? Às vezes para relaxar, para você poder ficar legal. Mas não é respirar só aquela respiração aqui no pulmão, enchendo o pulmão, não. No diafragma. Tá? Respira enchendo o diafragma. Sabe como é que é, né? Daqui, enchendo a barriga tal, e vai encher o pulmão naturalmente também, né? Que às vezes ensinam, né? Não, você tem que ter aquela respiração. Não, essa respiração ofegante não, vai piorar a situação mais ainda. Essa que é a verdade, tá? Ó, eu estou falando algumas coisas aqui para você, por favor. Não é o meu objetivo, não é mostrar para você que eu sou alguma coisa, absolutamente, tá? Mas, além de termos o conhecimento bíblico, o conhecimento da Palavra de Deus, eu tenho uma pós-graduação em psicologia positiva, tá? Eu tenho uma formação em coaching. Então, eu não estou falando para você coisa que eu acho, coisa da minha cabeça, tá? Coisa que a gente passa para você fazer são ações que vão ajudar você realmente, caso você aplique no seu dia a dia, tá legal? Algumas ações, vale ressaltar isso, cada pessoa tem um perfil comportamental, você sabe disso. Algumas ações podem ser essenciais para algumas pessoas, de repente para outras não. Agora eu vou dar uma dica aqui para você importante, muito importante. Ouça isso que eu vou falar para vocês. Preste muita atenção, por favor. E daqui a pouco eu vou fazer a oração, tá legal? E lembrando que estamos ao vivo pelo meu Instagram, pelo Facebook, também o YouTube, que é Igreja Transformando Vidas. Ouça isso com atenção. Se você é uma pessoa que tem uma tendência a ser muito ansioso e tal, não sei o que, volta e meia você fica preocupado demais, eu oriento você a fazer algo que vai te ajudar. Como é que a gente se sente, por exemplo, você está fazendo algo agora, mas de repente vem na sua cabeça o seguinte, ó, você tem que resolver aquilo, ó, você tem que fazer aquilo amanhã, ó, daqui a pouco você tem que fazer aquilo outro. Aí você começa a ficar preocupado, você começa a pensar assim, meu Deus, mas poxa, eu queria me concentrar, vamos supor que eu esteja lendo agora, tá legal? Vamos supor que eu esteja lendo.
Pois queria me concentrar na leitura, mas eu não posso esquecer daquilo que eu tenho que fazer. Vou dar uma dica bacana para você. Minha esposa comprou para mim, tá? Minha esposa é uma bênção, graças a Deus. Isso daqui. Tá dando pro pessoal ver? Tá dando aí direitinho? Tá aqui, ó. Isso aqui é uma agenda. Tá aqui, ó. Então, o meu dia de amanhã, tá vendo aqui? Isso aqui é quarta-feira. As coisas que eu tenho que fazer amanhã já estão aqui. As coisas que eu tenho que fazer quinta-feira já estão aqui. As coisas que eu tenho que fazer sexta-feira, algumas já estão aqui. Entendeu? Então isso fica perto de mim. Lembrei de alguma coisa, isso é só uma dica. Tem às vezes num ambiente na sua casa, você costuma estar muito lá. Além disso daqui, se você quiser, tenha lá um caderninho, um bloquinho com uma caneta. Por que eu estou falando isso para você? Hoje cedo, que a primeira coisa que eu faço no dia é ler a Escritura Sagrada depois da minha higiene matinal, né? Meu banho e tal, enfim, escovar os dentes. A primeira coisa, eu vou ler a Escritura Sagrada. Tá? Eu leio pelo menos um capítulo do Antigo Testamento, algum livro que eu escolhi, e um capítulo do Novo Testamento. Eu estou lendo novamente, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, né? Terminei João, comecei a ler Atos dos Apóstolos. Terminei Provérbios, vou começar a ler outro livro do Antigo Testamento e estou lendo Atos dos Apóstolos. Então, hoje cedo, eu estava lendo. Aí, de repente, veio à minha mente algo que eu tinha que fazer. Aí, o que aquilo começou a fazer? A prejudicar a minha leitura. Na mesma hora, peguei a caneta e já anotei o que eu tinha que fazer. Pronto, me libertei daquilo. Acabou. Por que é importante você anotar? Porque aí você fica livre. Você já sabe do seguinte, não, eu não vou esquecer de fazer aquilo, porque eu já anotei. Tá entendendo? Depois eu vou olhar lá e as coisas que eu tenho que fazer já estão anotadas. E eu vou fazer. Deu para entender? Aí você vai dizer, por que isso é importante? Eu vou dizer para você. Porque vamos supor que eu, Gerson, seja uma pessoa que tem uma tendência a me culpar muito. Vamos supor que eu tenha uma tendência a me culpar muito por não ter feito o que tinha que fazer. Vamos supor que eu tenha uma tendência a me considerar incapaz porque eu não fiz no tempo hábil aquilo que eu deveria ter feito. Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar com aquele turbilhão de pensamento na minha cabeça ali, poxa, eu tenho que fazer aquilo outro e tal, mas eu vou esquecer, porque eu não anotei, alguma coisa vai passar despercebido, aí eu não faço, aí vamos supor que eu seja essa pessoa, que eu tenha tendência a ter esse tipo de comportamento que eu acabei de dizer para você. Aí eu fico me culpando, puxa vida, olha, eu tinha que ter feito aquilo, mas não fiz, aí eu começo a ficar mal. Aí com aquele sentimento de incapacidade, poxa, todo mundo consegue fazer, só eu que não faço. Aí daqui a pouco, isso vai acumulando dentro de mim de tal forma, as coisas que eu procrastinei, até, ou que nem procrastinei, mas eu esqueci realmente de fazer, tal, e passou do tempo, ou ainda que desse para ser feito, mas aí já acumulou com outras. Aí eu já começo a ficar ansioso, já começo a ficar chateado comigo mesmo, angustiado. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouco estou doente. Meu corpo responde de alguma forma. É verdade. Por isso daqui não faz mal a ninguém. Tá? Ah, por que o senhor trouxe? Porque eu procuro ensinar para você o que eu falo na igreja aqui. Eu procuro ensinar o que eu faço, tá? Procuro ensinar o que eu vivo. Eu não ensino o que eu... faz isso aí que é bom. Não estou fazendo, pô. A gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Ele falou, não ande ansioso, não. Vive o dia de hoje. Cada dia trará o seu mal. Mas ele não ficou durante os 3 anos e meio com os discípulos. Rapaz, olha, você não sabe como é que eu estou mal. Pô, estou aqui, você não sabe. Olha, eu vou passar por uma que vocês nem imaginam. Rapaz, já estou sentindo até a dor. Não, nada disso. 10 horas antes só, ele começou a sentir o que ele sentiu, que nós já sabemos, a sua angústia terrível, o suar sangue,
entendeu? O seu emocional ali refletindo no físico de uma forma terrível, a sua angústia tremenda. Então, para quem não me ouviu falar, aproximadamente 10 horas antes, entre ele ser preso no jardim do Getsemane e morrer na cruz, foi aproximadamente esse tempo aí. Só a partir dali que Jesus começou a sofrer. Momentos antes fez até festa com os discípulos. Por quê? Porque ele estava vivendo o que ele ensinou. Ah, bicho, não é fácil não. Mas não diga que é difícil. Diga, é desafiador. E a gente consegue. Nele nós podemos, nele você pode. Em nome de Jesus, pode estar certo disso. Nele nós podemos. Em nome de Jesus. Tá certo? Deu para entender? Quem está aqui na sala comigo, deu para entender? Legal? Direitinho? Eu poderia falar de outras coisas mais aqui, mas eu não quero estender muito, tá? Quero só chamar sua atenção para uma coisa muito, muito importante. Talvez você diga assim, poxa, bicho, isso aí que o senhor está falando não é tão simples, é realmente desafiador. Eu sei que é. Eu sei que é. Eu estou dando algumas dicas para você, alguns procedimentos, algumas ações que você pode ter, que são importantes. Eu sei que é desafiador, mas é possível, tá? É possível. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse, tudo é possível, se você crer. Se você disser, eu creio que eu consigo, então você consegue. Comece a mudar. Lembra que eu falei domingo? Mude a sua comunicação. Muda. Hoje você pode não ter o controle de pronto do que você pensa e, consequentemente, do que você sente. Mas da sua comunicação você tem controle. E aquilo que você comunica gera imagens na sua mente. Eu vou fazer uma live mais para frente falando a respeito disso, como que isso tem o poder de mudar também o que você sente, né? No seu corpo, inclusive. E mudar, inclusive, as suas ações se você mudar a sua comunicação. Pare de confessar que não dá, que não vai ter como, que você não consegue. Você consegue. Claro que você consegue. E vai conseguir mesmo. Aí você diria assim, mas bicho, poxa, não é tão simples e tal. Eu sei. Mas com o Espírito Santo, todas as coisas vão ser muito menos complicadas para você. Se Jesus disse tudo é possível ao que crê, para quem tem o Espírito Santo, então aí já era. Já era força de expressão, né? Aí que vai conseguir mesmo. Por que estou falando isso? Porque nessa quarta-feira o nosso foco será esse. Mostrar para você a importância de você ter o Espírito Santo mesmo em você, o que isso pode produzir em você e buscar isso em Deus. Nós vamos buscar para que todos possamos ser cheios do Espírito Santo. Nessa quarta-feira, 8 horas da manhã, 3 horas da tarde, especialmente às 7h30 da noite. Tá legal? Especialmente às 7h30 da noite. Estaremos com todos vocês aqui na antiga suburbana, hoje, Avenida Dom Helder Câmara, 5.109, em frente ao Outback do Norte Shopping. E temos o estacionamento aqui na rua Silva Mourão, a rua que sobe aqui do como é que é o nome mesmo aqui? Infonorte, né? A rua aqui do Infonorte. Número 121. Nós temos uma parceria ali com o estacionamento, você pode deixar o seu automóvel, tá? E tem algumas pessoas que vêm, como a igreja está aqui em frente ao Outback do Norte Shopping, tem gente que deixa o carro no shopping ali também, porque quando sai daqui vai no shopping, vai... Enfim, então tranquilo. Nessa quarta-feira estaremos juntos. Se é impossível você estar aqui, vamos supor que você diga, bispo, é impossível, estou em outro estado, estou em outro país, enfim, não tem como eu estar aí com vocês, estou distante. Então, 7h30 da noite, nós vamos fazer a transmissão da nossa reunião, também, assim como estamos agora, pelas 3 plataformas digitais. Simultaneamente, o faremos nessa quarta-feira, às 7h30 da noite. Tá legal? Vamos então orar nesse momento? Vamos orar, vamos falar com Deus. O que eu falei aqui dos gatilhos emocionais, procure identificar, procure estar atento. Sério mesmo, procure estar atento àquilo que você percebe que tem sido um gatilho emocional negativo. Algo que quando você vê um tipo de conversa, um tipo de programação, um tipo de assunto, um tipo de ambiente, tá? Um tipo de situação, dispara em você algo negativo, você já sabe, opa, isso é um gatilho que eu devo evitar, pelo menos momentaneamente, até que deixe de ser, até que você esteja totalmente bem e possa encarar aquilo com muita naturalidade. Isso vai acontecer porque Deus te escolheu, você vai vencer tudo em nome de Jesus, tá legal? Vamos orar nesse momento?
Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, peço que todos sejam tocados pelo Teu Espírito nesse momento, que haja cura para os doentes, cura tanto física como emocional e espiritual também. Que haja um milagre de dentro para fora em cada uma dessas pessoas. Traz vida, traz ânimo, traz força, traz vigor, levanta o que está caído, meu Pai. Faça, meu Deus, um milagre acontecer na vida dessas pessoas, tanto os que deixaram seus nomes, os que preferiram não fazê-lo, o nome de gente querido também, que pessoas nos escrevem pedindo preces, orações. Ajuda cada um, abençoe a todos abundantemente, eu peço, meu Pai. E consagra, Senhor, o nosso copo com água nesse instante. Em nome de Jesus, e quem crê na vitória, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba da sua água nesse instante. Amém. Chegamos ao ponto final da nossa live. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Recebo meu carinho, meu abraço. Tá legal? Contem sempre conosco. Eu falo, conte comigo, com os pastores, com os obreiros, com os voluntários, o pessoal que serve de alguma forma aqui na Intervidas. Podem sempre contar com a gente. Tá legal? Nós ficamos por aqui. Vai ficar alguma canção ou não, Taborda? Vai? Então, vai deixar aí uma canção belíssima com a pastora Suelen nesse momento para o seu deleite espiritual. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Mas acompanhe esse louvor para que você seja mais abençoado ainda, tá bom? Fiquem com Jesus. Deus abençoe. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Nos gestos simples de amor, nos jumentinho triunfou. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou, Jesus. Esse é o nome. Jesus, diga, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Jesus, glória seja ao Rei, glorioso Salvador.
Chame, chame, chame. Jesus, Jesus, a esse nome. Toda doença tem que fugir. Todo mal tem que sair. Chame, chame, chame. Jesus, Jesus, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Jesus, Jesus, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Terceiro dia